O editorial de hoje, da Gazeta do Povo, fala sobre o julgamento do Marco Civil no STF e o Brasil sob o risco da censura. O Supremo Tribunal Federal retoma, nesta quarta-feira, um julgamento de imenso impacto para a democracia brasileira e, em particular, para a liberdade de expressão no país, já tão fragilizada por decisões e tendências recentes do próprio Judiciário. Ainda que a gravidade da situação possa parecer exagerada para alguns, o que está em jogo é a possível declaração de inconstitucionalidade do artigo 19, do Marco Civil da Internet, pilar de proteção à livre circulação de ideias no ambiente digital. O dispositivo trata da responsabilização das empresas de tecnologia, como as plataformas de redes sociais, por conteúdos publicados por terceiros. A depender do que decidirem os ministros, qualquer postagem poderá, na prática, ser alvo de censura. O Marco Civil da Internet, promulgado em 2014, foi saudado como um avanço institucional. Estabeleceu diretrizes claras e equilibradas para o funcionamento das plataformas digitais, reconhecendo o papel central da internet como espaço de debate público. O artigo 19, em especial, consagrou uma lógica razoável. Só há responsabilização judicial quando a empresa ignora uma decisão que determina a retirada de conteúdo ofensivo. Essa exigência de intervenção do Judiciário visa impedir que pressões individuais ou políticas transformem as redes sociais em ferramentas de censura privada. Situação que, sem o amparo da lei, poderia ocorrer com frequência alarmante. Ao formular o artigo 19 do Marco Civil, o legislador teve a clara intenção de proteger o discurso livre, inclusive e principalmente o discurso incômodo, o contraditório, o crítico. Obrigar a obtenção de uma decisão judicial antes da retirada de conteúdo é uma salvaguarda contra a tentação, tão comum nos tempos atuais, de rotular como ofensivo ou desinformativo aquilo que simplesmente desafia o pensamento ou incomoda. Sem essa garantia legal, qualquer indivíduo ou autoridade poderia pressionar as plataformas a remover postagens legítimas por meio de notificações extrajudiciais, instaurando uma cultura de silenciamento seletivo. Por outro lado, há casos em que a necessidade de decisão judicial pode levar à demora na retirada de conteúdos danosos, e o Marco Civil reconhece isso ao estabelecer duas exceções em que postagens podem ser removidas sem decisão judicial. Nos casos de divulgação de nudez ou sexo sem consentimento e em violações de direitos autorais. Os próprios autores da lei deixaram claro que essas hipóteses excepcionais, que exigem uma ação mais célere, poderiam ser ampliadas conforme o entendimento do legislativo, e certamente é razoável que assim seja. Não há qualquer problema em o Congresso discutir e incluir no Marco Civil, por exemplo, a necessidade de as plataformas retirarem do ar, após notificação extrajudicial, postagens relacionadas à privacidade. Ou ainda, em pouquíssimas situações, como a da pornografia infantil, adotarem o chamado dever de cuidado, retirando postagens de forma automatizada. Mas é extremamente preocupante a possibilidade de incluir, entre essas exceções, impor o dever de cuidado das plataformas a outras situações, como os crimes contra o Estado de Direito ou os ataques à democracia. Categoria que, além de imprecisa, pode ser interpretada de modo a abranger críticas legítimas ao governo, ao processo eleitoral, ao próprio STF e aos seus integrantes. Nessas situações, o melhor modelo continua a ser o atual, que demanda uma decisão judicial para que a postagem seja excluída. O debate sobre o Marco Civil da Internet sequer deveria ocorrer no âmbito do STF. A função de reescrever leis, ainda que sob o pretexto do controle de constitucionalidade, não cabe ao Judiciário, mas sim ao Legislativo. Se o Marco Civil da Internet precisa ser reformulado para se adequar às novas realidades do mundo digital, e não há problema algum nisso, essa discussão deve ocorrer no Congresso, com ampla participação da sociedade civil e não por decisão de um tribunal. Caso o STF decida, de fato, pela inconstitucionalidade do artigo 19, até o momento, 3 ministros votaram pela inconstitucionalidade total ou parcial do artigo 19, sinalizando clara disposição para ampliar a responsabilização das plataformas. O efeito prático será o aprofundamento de uma lógica de censura difusa nas redes. Receosas de punições e processos, as plataformas adotarão posturas preventivas, apagando antecipadamente qualquer conteúdo que possa ser interpretado como ilegal,
mesmo que tal interpretação seja vaga, duvidosa ou politicamente motivada. Esse comportamento já foi observado em países com legislações mais restritivas e o resultado é previsível. Críticas a políticos, governos e instituições, revelações de fatos verdadeiros, porém incômodos, discussões sobre temas sensíveis ou controversos. Tudo isso poderá desaparecer das redes sociais. O ambiente digital, que deveria ser uma arena vibrante de troca de ideias, corre o risco de ser transformado em um palco estéril, onde só se ouve aquilo que agrada aos que estão no poder. A liberdade de expressão será reduzida à repetição de consensos superficiais e o espaço público será esvaziado de conteúdo crítico. Tal cenário é incompatível com qualquer sociedade verdadeiramente livre. A censura, mesmo disfarçada de zelo institucional, é sempre autoritária, e a democracia não pode conviver com ela. Se o STF vier a derrubar o artigo 19 e a estabelecer novas normas que limitem o debate público nas redes, será imprescindível uma resposta imediata do Congresso e da sociedade civil. A defesa da liberdade de expressão não é uma causa corporativa das Big Techs, como se tenta fazer parecer, mas uma batalha decisiva, pelo direito de cada cidadão brasileiro de se manifestar, discordar, informar e debater nas redes sociais. Está em jogo não apenas a regulação das plataformas, mas o próprio futuro da liberdade de expressão no Brasil. Essa é a opinião da Gazeta do Povo. Essa narração foi gerada por inteligência artificial, sob supervisão jornalística.